Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE emite parecer prévio contrário à aprovação das contas de Pontal do Araguaia. Pleno mantém suspenso pregão eletrônico da Secretaria de Gestão de Cuiabá. TCE disponibiliza livro baseado em histórias de vida de servidores. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Prefeitura de Pontal do Araguaia teve as contas anuais de governo analisadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. E essas receberam parecer prévio contrário à aprovação. Veja os detalhes. Apresentando irregularidades, as contas anuais de governo de Pontal do Araguaia receberam parecer prévio contrário à aprovação pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Referentes ao exercício de 2016, na ocasião a responsável era Divina Maria da Silva Oda. Após analisar os documentos, a equipe técnica do TCE elaborou o relatório preliminar apontando 5 irregularidades. Após a interessada apresentar defesa, foram sanadas 2 irregularidades. As irregularidades mantidas foram repasses ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição Federal, contratação de obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira e registros contábeis incorretos. Já uma irregularidade considerada sanada pela equipe técnica foi reenquadrada pelo Ministério Público de Contas. Quanto ao montante de resta a pagar processados e não processados, respectivamente nos valores de R$ 619.216,16 e R$ 487.947,64. Desse modo, ao confrontar o valor de disponibilidades com os restos a pagar, verifica-se que há uma indisponibilidade no valor de R$ 1.175.004,09, conforme já mencionado anteriormente. Por conseguinte, constatou-se, por meio de consulta ao sistema Aplique, que do montante de resta a pagar não processados, a quantia de R$ 486.347,64 foi empenhada no dia 8 de agosto de 2016, ou seja, dentro dos últimos 2 quadrimestres finais de mandato. Só esse montante já ultrapassa as disponibilidades. Dessa forma, o conselheiro relator votou por emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de 2016, com recomendações para a administração pública. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar e manteve suspenso todos os atos relacionados a um pregão eletrônico da Secretaria de Gestão de Cuiabá por supostas irregularidades no certame. Acompanhe. O pregão eletrônico já havia sido suspenso em julgamento no dia 7 de dezembro do ano passado. E a medida cautelar foi requerida em representação externa, formulada pela Agência de Integração Empresa Escola Limitada, em desfavor da Secretaria de Gestão de Cuiabá. A representante alegou que foi afastada do certame de maneira ilegal, por ter contestado o item do edital que estabelecia a contratação de empresa especializada denominada de agente de integração. Sendo assim, foi rejeitada sem qualquer motivação. A relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobs, apontou que a restrição da representação seria uma afronta aos princípios da isonomia e da competitividade, uma vez que o edital exigia que o agente de integração deveria ter escritório comercial e representante legal estabelecido na capital de Mato Grosso. Foi apresentado ainda ao Pleno como argumento que esta empresa que requereu a medida cautelar atende 17 entidades públicas, todas administradas à distância, responsável por mais de 6.000 vagas de estágio. Quanto à cautelar, entendi que se encontrava presente o requisito da fumaça do bom direito autorizante da concessão pleiteada, tendo em vista o aparente caráter restritivo à competição do item 13.1 do edital, o qual supostamente afrontaria os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa e da ampla competitividade, inclusive por conflitar com a realidade do mundo moderno, onde incontáveis serviços são prestados por meios virtuais e com recente jurisprudência do TCU.
Com esse entendimento, a relatora determinou a suspensão do pregão eletrônico, determinando a imediata suspensão de todos os atos relacionados à disputa, além de notificar os responsáveis pelo pregão, advertindo-as da sujeição à multa em caso de desobediência, até que este tribunal decida acerca do mérito desta representação. A partir desta segunda-feira, está disponível em nosso portal mais uma publicação assinada pela editora do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Saiba mais sobre a nova obra na reportagem. A publicação Além do Olhar traz diversos relatos e trajetórias dos servidores e colaboradores do Tribunal de Contas e apresenta outra perspectiva das relações e experiências vividas por essas pessoas no cotidiano com a instituição de controle externo. O livro conta 20 histórias, agrupadas em temas comuns: família, os caminhos, superação, universo das engenhocas, servidores olímpicos e muito além do olhar. Histórias como a de Francisco Delmondes Bentinho, que aos 75 anos está concluindo a primeira graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá. Também tem um relato de Flávia Ferreira Haddad e os dilemas vividos após um grave acidente de carro em 2009, quando perdeu os movimentos e a sensibilidade das pernas. Ainda conquistas de Wanda Laurice de Oliveira Santos, em meio às corridas de longa distância que disputa. Essas e outras narrativas que foram originalmente divulgadas na intranet do Tribunal de Contas de Mato Grosso até setembro de 2017, a partir de hoje, ficam disponíveis para toda a sociedade, que passa a conhecer um pouco mais sobre as pessoas que fazem parte da história do TCE. A publicação de 92 páginas pode ser acessada no portal do TCE em www.tce.mt.gov.br, no menu Imprensa, localizado do lado esquerdo do site. Depois, basta clicar em Publicontas. Do lado direito, basta encontrar em Catálogo o item História. É possível acessar essa publicação online ou ainda baixar a versão em PDF para a leitura em modo offline. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.